E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aulinha de design digital para demonstrar para vocês o uso do GIMP. O GIMP é um programa de ilustração, de tratamento de imagem, né, manipulação de imagem para imagens do tipo bitmap. A gente já estudou um pouquinho a respeito disso, a gente já viu a diferença entre as imagens vetoriais e as imagens de bitmap. O conceito básico do bitmap é que as imagens são formadas por pontos, né? Diferente do vetor, das ilustrações por vetor, que elas são formadas por linhas e processadas através das coordenadas que essas linhas possuem, né? Os gráficos do tipo bitmap são chamados também de raster. Bitmap significa mapa de bits, né? Justamente porque ela é formada por pontos, né? Cada ponto tem uma coloração específica e o conjunto desses pontos formam a imagem. O conceito de pixel é muito comum, muito popular, muito conhecido, né? É um filme chamado Pixels, justamente porque ela é a base de toda a ilustração, o processamento de imagens, tanto para fotos como para vídeo. É, o conceito básico é o conceito do pixel. É, Tanto que a sua câmera digital, por exemplo, ela tem tantos megapixels, né? A resolução da imagem é contada pela quantidade de pontos que a sua câmera consegue ler, né? Isso é muito interessante. Aí só recordando um pouquinho a questão das cores, né? Falando mais especificamente mesmo dos bitmaps, a gente normalmente trabalha com três cores, que são vermelho, verde e azul. Então essas cores são dosadas de 0 a 255, né? Então você tem 256 níveis de cada uma das cores, e esses níveis então de cada uma das três produzem aproximadamente 16 milhões de cores, 16,5 milhões de cores, mais ou menos, tem um número exato lá que eu já passei para vocês. Tudo bem? Então, o GIMP é um programa que manipula as imagens tipo de bitmap, imagens fotográficas ou imagens de ilustração geradas através de gráficos vetoriais que são produzidos os bitmaps. A gente vai ver depois, mais para frente, numa próxima aula, a transferência dos arquivos vetoriais para os bitmaps. Então você pode, por exemplo, criar um logotipo e depois usá-lo no GIMP. Mas o que eu ia dizendo é que o GIMP é um substituto natural, ou sei lá, um programa que substitui o uso do famoso Photoshop, né? Que serve para manipular imagens, tratar e manipular imagens do tipo bitmap também, que é um programa da Adobe e que custa um pouquinho caro, né? Então o GIMP é uma alternativa muito boa, muito interessante para manipulação de imagens, e é um software livre, você pode baixar e instalar no seu computador sem pagar nada, tá bom? Então vamos lá, vamos ver no computador. Vou ensinar vocês, mostrar para vocês como faz o download, normal, não tem muito mistério, e depois vamos usar um pouquinho o programa para vocês conhecerem, tá bom? Então vamos lá. Bom, então vamos ver um pouquinho a tela do GIMP aqui. Começando pela barra de ferramentas. Então, primeira ferramenta aqui é a seleção retangular, né? Seleção elíptica. Na verdade, aqui você tem uma sequência de ferramentas de seleção. Seleção retangular, seleção elíptica, seleção livre. Aqui, isso no Photoshop chama seleção de laço, né? Para você fazer uma seleção à mão livre
num espaço determinado, né? Num espaço, na verdade, num espaço que você determinar, né? Como se fosse desenhar uma figura geométrica, uma figura à mão livre. Aqui a gente tem a ferramenta, essa ferramenta chama seleção contígua aqui, mas na verdade ela é chamada de varinha mágica no Photoshop. É quando você precisa fazer uma seleção de uma área em que os pixels têm cores semelhantes. Então, por exemplo, se eu clicar aqui dentro do retângulo, ele vai selecionar o retângulo. Se eu seleciono a parte branca, ele seleciona toda a parte branca. Por quê? Aqui são pixels contíguos com a mesma coloração, né? Depois tem algumas outras variações que a gente pode usar aqui como propriedades. Você pode até escolher o quanto de tolerante, né, ou o quanto que ele pode ignorar a diferença das cores, mas isso é detalhes que depois a gente vai ver com calma quando for possível. Aqui, seleção por cor. Seleciona regiões da imagem com cores similares. Na verdade, queria chamar a atenção sobre o fato de que quando você passa o mouse em cima da ferramenta, ele dá uma boa explicação aqui e aponta lá no último, no negrito lá, qual é o atalho de teclado que você usa para acionar aquela ferramenta direto, né? Isso é uma questão, eu sempre destaco o uso de atalhos de teclado, porque elas facilitam bastante. Por exemplo, se você está aqui com o mouse aqui, você quer fazer alguma coisa aqui e quer acionar aqui uma ferramenta, por exemplo, a ferramenta laço, vocês estão vendo ali que a última letrinha ali é F, significa se você apertar o F, aciona aqui, né? Então você está com o mouse aqui, você não quer tirar o mouse daqui para ir lá, para depois voltar aqui, então basta apertar o F, você já selecionou a ferramenta que você quer, né? Então é muito mais prático você fazer a seleção dessa forma, porque na verdade usar os atalhos de teclado, porque você mantém o mouse onde você quer, não tem que deslocar para depois voltar e perder esse tempo de ida e volta. Bom, isso facilita bastante a vida. Voltando aqui então, a seleção por cor, ele seleciona regiões da imagem com cores similares. Então, aqui por exemplo, lógico que ele vai selecionar todo o azul e aqui ele vai selecionar tudo branco, porque a gente não tem essa diferenciação de cores. É uma imagem aqui só digamos, de brincadeira aqui, só para a gente começar a aprender, né? Mas numa foto, por exemplo, que tem várias regiões com a mesma imagem, você pode selecionar. Ele é diferente da seleção contígua. Porque aqui depende que os pontos estejam em sequência, que os pontos estejam um do lado do outro. Aqui não importa que os pontos estejam um do lado do outro, entendeu? Você pode selecionar cores semelhantes em áreas diferentes da imagem. Tá? Bom, aqui na seleção tesoura, ele faz uma seleção como se ele descobrisse onde está o contorno da imagem, né? Então, por exemplo, você quer tirar uma árvore de uma foto, ou você pode, ela está toda preta assim, está uma árvore contra a luz, por exemplo, você consegue selecionar ela com facilidade. Lógico que quando você tem imagens que estão numa nuance, né, um degradê, alguma coisa assim, meio que não define muito, os limites dos objetos não estão muito bem definidos, o uso dessa ferramenta não é muito apropriado. Então, na verdade, você vai descobrindo como cada ferramenta funciona e como ela se adapta melhor à sua necessidade naquele momento, né? Então, você tem um retângulo, por exemplo, como tem aqui, azul. Então, vai ficar usando a ferramenta, a varinha mágica ali. Vai pegar o retângulo, vai selecionar o retângulo, né? Da mesma forma, se você tem uma imagem que tem uma nitidez muito grande, um contraste muito grande entre os objetos, fica fácil você selecionar um objeto. Mas se não for o caso, é melhor usar ali a ferramenta de mão livre. E aí, com a prática, você vai descobrindo técnicas e formas diferentes de fazer as coisas, dependendo de cada caso. Tudo bem?
Continuando aqui nas ferramentas, então, ferramenta de seleção de frente, seleciona objetos em uma imagem, separando-os do fundo. Então, é um pouquinho diferente da tesoura, porque na tesoura você tem que passar o mouse em cima para ele ir meio que aderindo aos objetos. E aqui ele tenta fazer uma seleção totalmente automática. Mais uma vez, precisa prestar atenção que a imagem tem que ter condição para que isso seja feito. Senão vai dar mais trabalho do que simplificar a sua vida. Seguindo nas ferramentas aqui, ferramenta de vetores. Ah, mas o GIMP não é um programa de ilustração de bitmap, né? De manipulação de imagem bitmap. Mas você pode fazer figuras usando conceitos similares ao de vetor. Qual que é a diferença? A diferença é que você desenha e automaticamente ele já se torna um bitmap. Né? Ele perde as propriedades de vetor, ele não armazena essas propriedades de vetor. Até armazena, dependendo de como você fizer a gravação do arquivo, mas isso é uma outra história. E aí a gente tem que entender o seguinte, tem algumas coisas que, de acordo com o seu conhecimento, você vai manipulando melhor. Mas existem ferramentas específicas para cada coisa. Eu sempre brinco com isso, por exemplo, eu posso fazer uma planilha de cálculo dentro do Word. Posso fazer gráfico no Word? Posso. Mas o Word é para isso, ele foi criado para isso, ele tem todos os recursos para fazer planilhas, para fazer gráficos? Não, o programa que foi feito para esse tipo de coisa é o Excel. Né? Isso, eu estou citando dois só como exemplo, só para a gente entender o que eu quero dizer aqui. Você pode pregar um prego na parede com um alicate? Você pode, né? Se não tiver um martelo, você pode fazer. Mas é a melhor maneira? Não. A ferramenta específica para colocar um prego na parede é o martelo. Não é verdade? Então, existem ferramentas específicas para cada coisa e elas devem ser feitas de preferência com a ferramenta que você tiver. Agora, vou desenhar um negócio rapidinho aqui, eu só preciso fazer uma ondinha rápido, não vou nem abrir o Inkscape para fazer isso, não vou nem para o Corel para fazer isso. Então, usa a ferramenta de vetor aqui, que você consegue criar e editar curvas vetoriais. Muito bem? Continuando aqui, mais uma ferramenta, seleção de cores. Então agora a gente viu uma série de ferramentas de seleção, uma ferramenta de edição, né, de criação, na verdade. E aí aqui uma ferramenta de seleção de cores, mas presta atenção, aqui não é seleção na imagem. Quer dizer, você pega a cor da imagem, o símbolo aqui é um conta-gotas, porque é como se você chupasse a cor, tá? Como se você escolhesse na imagem uma cor específica. Tá? Então, por exemplo, aqui, estão vendo que eu estou usando o azul. Se eu quiser usar o branco, eu vou pegar aqui o conta-gotas e vou clicar numa área branca. Olha lá, ó. Agora é essa a cor que eu vou usar. Não, mas eu quero azul. Clica aqui. Então, se você tem uma foto, você pode falar assim, eu queria uma cor parecida aqui com a folha dessa árvore. Ou eu quero usar esse laranja aqui do pôr do sol. Tá? Então, você escolher uma cor aleatória, uma cor específica num ambiente aleatório, por exemplo, é muito prático. Tudo bem? Ferramenta Zoom, para você aumentar ou diminuir o zoom. Então, se você clica simplesmente na imagem, ele diminui o zoom. Com o Ctrl pressionado, ele aumenta o zoom. Né? Então, você pode facilitar a sua vida na hora de selecionar imagens. Eu não vou me estender muito em cada ferramenta aqui, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas eu queria destacar além desses, então esses são ferramentas que você usa com bastante frequência. Depois queria destacar aqui
A ferramenta de texto, lógico, funciona como a ferramenta de texto do Inkscape. Basicamente a mesma coisa, você clica nela, clica e digita o texto que você quer. Tá? Você pode escolher uma área para que o texto seja colocado. Tá? Então, existe uma facilidade muito grande, uma flexibilidade muito grande em relação ao uso da ferramenta de texto. A outra que eu queria destacar é a ferramenta preenchimento. O atalho dela é Shift B. E ela serve para você, então, numa área selecionada, numa área delimitada, derramar um tanto de tinta que vai ficar delimitado naquela área. Né? Então você pode, por exemplo, vou fazer uma seleção aqui de uma elipse. E escolher uma cor. Vou pegar aqui um vermelhinho. Vou pegar o balde de tinta. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre camadas, mas aqui eu brinquei um pouquinho com o texto, então ele não está funcionando. Eu vou acionar aqui uma outra camada para trabalhar agora. Agora sim, eu vou poder manipular aqui, pegar a tinta e jogar aqui. Então vocês percebem que eu fiz com que o baldinho pintasse uma área delimitada entre a seleção e um outro objeto. Tá? É como se a tinta caísse e não extrapolasse os limites demarcados aqui. Tá? Se eu quiser fazer um círculo mesmo, como se ele viesse para cima do retângulo, era dar um clique na área azul. Tá? Então, eu criei uma nova camada aqui, vamos trabalhar com essa camada agora. Eu vou fazer uma outra figura. E agora eu vou usar a cor verde. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre as cores também, isso aqui é bem legal. Mas aqui basicamente, então, criei um retângulo verde que era para sobrepor ao retângulo azul. O que acontece aqui? Se eu estou com duas camadas, eu poderia passar isso para o fundo, só que acontece que essa camada de fundo ela é toda preenchida de branco. Então quando eu passei isso aqui para baixo, ela ficou toda oculta, né? Então eu vou passar isso aqui para cima de volta e vai vir aqui. Agora eu vou desenhar um círculo que vai sobrepor parcialmente o retângulo verde e o retângulo azul. Vou pintar esse círculo de laranja. Então, dei OK aqui, peguei o baldinho, pintei. Esqueci de criar a camada. Vou criar a camada, dei OK. E aí sim, agora eu vou pintar esse oval aqui de laranja na terceira camada, né? Então perceba o seguinte: primeira camada, segunda camada, terceira camada. Então se eu inverter as posições aqui, o oval foi para baixo do retângulo verde. Se eu inverter a ordem aqui, o oval veio para baixo, para cima do retângulo verde. O que é impossível fazer com esse círculo, porque ele foi feito dentro da mesma camada de fundo, que não, então ele não pode ser separado do objeto principal. Um objeto não pode ser separado do outro. Tudo bem? Agora, os objetos que foram criados em camadas diferentes podem ser alterados livremente. Tudo bem? Por último, vou criar mais uma camada.
tirei a seleção. Para tirar a seleção, clica numa ferramenta de seleção, clica fora dela. Então agora eu não tenho seleção nenhuma, eu estou numa quarta camada aqui, tá vendo? Fundo, camada 1, camada 2. Esse nome ele criou sozinho, mas eu poderia ter editado esse nome e posso alterar o nome aqui também, tá? Isso é bom para identificar, por exemplo, eu posso colocar aqui retângulo verde, né? Para ficar mais fácil de eu identificar quem é quem. Aqui é oval laranja, né? E lá é o fundo, já sei que é o fundo. Esse aqui eu vou criar agora. Isso aqui eu vou usar para criar um rabisco qualquer aqui. Vou mudar de cor. Vou colocar aqui uma cor turquesa. Dá para enxergar bem aqui. Então, posso fazer um desenho à mão livre aqui. Estou preparando. Vamos ver se fica mais bonitinho. Quando eu estou de pé, fica meio chato. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Mostrei para vocês aqui como criar formas básicas num editor de imagem raster ou bitmap. Muito obrigado, até a próxima. Tirem suas dúvidas e para a semana que vem vocês vão fazer uma figura no GIMP com 4 camadas usando as formas básicas. Combinado? Então, até mais.